Olá, seja muito bem-vinda ao programa Pronta para Amar. Aqui eu ensino mulheres a resgatar o casamento feliz. Eu sou Karina Chiarato e o tema de hoje é: Eu sempre soube que homem não presta. Uau, mas que afirmação que é essa? Eu sempre soube que homem não presta? É uma afirmação que muitas mulheres estão falando e muitas mulheres estão carregando essa afirmação por uma fidelidade amorosa inconsciente. Pera lá, vamos explicar tudinho para vocês nesse vídeo. Por que você está falando isso? Por que você está carregando isso? E quais são as implicações de se viver essa frase no dia a dia? Isso implica diretamente no seu casamento? Com certeza. Se é essa imagem que você carrega do seu marido, imagina o que você deve estar vivendo no seu casamento. Portanto, o que é essa mensagem? O que é essa afirmação? Muitas vezes eu vejo essa afirmação nas mulheres que eu atendo dentro do método Visão Sistêmica, dentro dos atendimentos. Por que elas estão carregando essa mensagem? Porque elas carregam essa memória de todas as mulheres que fazem parte da história da vida delas. Seja mãe, tia, avó, enfim, não importa. Mas esse sentimento, essa percepção é o comentário. Desde criança você está ouvindo isso. Desde muito pequenininha você carrega essa informação dentro de você, porque foi isso que você ouviu as mulheres da sua família falando. E por que é uma fidelidade amorosa? Porque você ama essas mulheres, porque você ama a sua mãe, porque você ama pertencer ao seu sistema. E quando nós pertencemos a um sistema de mulheres muito poderosas, quando nós observamos que dentro do nosso sistema tem um sistema de muitas mulheres fortes, mulheres poderosas, que elas, por inconsciência, por não estarem conscientes dentro dos seus relacionamentos, acabam afastando esses homens, acabam afastando esses maridos, esses parceiros de suas vidas. Portanto, o que está por trás de tudo isso? Uma fidelização. É uma história que aconteceu com várias mulheres da minha família e que eu sigo isso cegamente e que eu tenho seguido esse padrão de repetição dentro da minha família e que, inevitavelmente, eu agora estou projetando essa imagem dos homens no meu marido, no meu relacionamento. E isso atrapalha o casamento? Oh, claro que sim! Isso daí afeta diretamente no seu casamento, porque tudo o que o seu marido fizer vem seguido dessa frase, dessa mensagem. E quando você se reúne para conversar com as mulheres, você sempre traz essa informação, porque os homens não prestam, porque os homens não servem para mim, porque esse meu marido não serve de nada, porque esse meu marido é um traste, porque esse meu marido não serve, Karina. É isso que eu ouço o tempo todo. Esse meu marido não presta para mim, não serve para mim. Prestem atenção o quanto de dor que tem essa mensagem, o quanto de situações angustiantes está carregada essa mensagem. Enquanto você acreditar que o seu marido é tudo isso, você vai viver um relacionamento, um relacionamento xoxo, um relacionamento meia boca, um relacionamento morno. Você nunca vai experimentar a felicidade no seu relacionamento. Se você acredita realmente nisso, se você acredita realmente que o seu marido carrega nele essas percepções, essas qualidades ou esses defeitos, melhor dizendo, tudo isso vai reverberar no seu casamento como um conflito. Você traz para dentro do seu casamento esse conflito, esse desentendimento. Por quê? Porque você segue com essa crença. Isso é uma crença.
é naquilo que você acredita. Quando você acredita que ele tem esses defeitos que o caracterizam não servirem para você, você traz para dentro do seu casamento, para dentro do seu relacionamento, todas as questões que vão fazer com que você se separe do seu parceiro. Saber mais sobre esse tema é a grande oportunidade que você tem nesse momento para resgatar o seu casamento. O maior benefício que você pode, né, ter a partir do momento que você toma consciência de tudo que você está vivendo no seu casamento, né? Tudo isso que está acontecendo, o maior benefício que isso vai gerar para o seu casamento é você sair dessas brigas, sair desses conflitos, sair dessas situações que estão pesando sobre o seu casamento. Tudo isso que está gerando no seu casamento essa situação, né, desgastante, angustiante, isso tudo que pesa, porque quem quer viver com um homem que não presta? Ninguém quer viver. Mas se você continuar com esse pensamento, não existirá um homem na face da terra o bom o suficiente para você. Nada será bom o suficiente para que você possa viver um casamento feliz. E se você está vivendo esse casamento do jeito que está, da maneira dolorosa que você está vivendo, chegou a hora de você olhar para ele. Todas as mulheres traídas, todas as mulheres, seja sua mãe, seja sua avó, sua tia, todas as mulheres desrespeitadas, seja sua irmã, seja sua amiga, todas as mulheres subjugadas, aquelas que foram rebaixadas, aquelas que carregam sentimento de raiva, de angústia, todas elas que passaram a olhar para os homens de uma maneira muito raivosa, com ódio, de ter essa imagem completamente distorcida do homem, e ainda que se casaram e que não conseguiram, de algum momento, ter a cura dentro delas. Você, nesse momento, pode passar por esse processo de cura. Você, nesse momento, pode passar por esse momento de percepção que mesmo que todas essas mulheres carregaram todos esses sentimentos, você pode olhar para o seu parceiro, olhar para o seu casamento e passar a ver o seu marido como realmente ele é, sem essas projeções de todas essas mulheres que estão despejando em cima de você. Todas essas sensações que você carrega, observe isso, olhe para o seu marido, veja uma qualidade nele. Efetivamente foi o seu marido quem fez isso? Foi o seu marido ou você está generalizando os homens? Sabe uma coisa que eu quero dizer a vocês? Muitas mulheres, principalmente jovens mulheres, elas estão vivendo um momento de ter uma percepção muito distorcida dos homens, que elas sequer viveram isso com os homens, elas só estão reproduzindo em seus relacionamentos essas memórias, e a maioria delas estão vivendo um momento de extrema solidão. Elas estão vivendo a solidão na vida conjugal, elas estão vivendo sozinhas, por mais que elas queiram encontrar alguém, esse sentimento que existe dentro delas impede inconscientemente. Se você fala, Karina, mas eu quero viver um relacionamento, ela não consegue, porque esse sentimento impede ela de viver um casamento feliz. Então, para que você possa, nesse momento, você que já tem um marido, você que está prestes a se casar, olhe para esse homem que está próximo a você. Olhe para ele e veja efetivamente quem ele é. Qual a imagem dele? Quem é esse homem por quem você se apaixonou?
Quem é esse seu parceiro? Muitas mulheres, e eu trouxe 2 exemplos hoje aqui para vocês, de situações. Uma delas, essa primeira que eu vou trazer, é uma aluna do curso Método Visão Sistêmica, e ela trouxe essa percepção, que a imagem que ela carrega do marido dela, mesmo sem ele nunca ter feito absolutamente nada concreto, que ela saiba, algo que mostre a ela que ela tenha sido traída por ele, ela carrega dentro dela uma raiva muito grande e ela acusa ele de traição o tempo todo. E ele não aguenta mais ser ofendido por ela. E as brigas começaram a ficar muito intensas. E ainda, o que acontece? Ele disse assim, se você continuar com essa situação, me tratando dessa maneira, eu não aguento mais. Tem uma criança pequena, não importa, o marido não aguenta passar por essa situação. Por quê? Porque ela está se vingando, ela está, completamente transtornada por uma situação que veio passando de geração em geração. O que ela me relatou? A minha avó foi traída, a minha mãe foi traída, minha irmã foi traída, minhas tias foram traídas, e a gente não sabe quantas mulheres foram traídas, porque na cultura que nós vivíamos, na nossa cultura, era muito normal o homem ser essa figura de ter várias mulheres, de se relacionar com várias mulheres, e as mulheres não falavam nada. E ela disse, eu não quero isso para minha vida. Então, quando ela encontrou uma pessoa que ela se relacionou, que ela resolveu casar, ela trouxe uma bagagem para o casamento dela, ela trouxe uma mala para dentro do casamento dela, ela trouxe o quê? Todas essas memórias de todas essas mulheres, e isso impacta diretamente o casamento. Não tem como não impactar. Isso impacta de uma maneira tão violenta, tão agressiva, que a pessoa passa a não entender a agressividade que ela tem para com o marido. Ela não consegue entender o quanto que ela fala assim, Karina, eu me tornei uma mulher extremamente agressiva nas palavras, até mesmo nos gestos. E isso tem feito muito mal, meu casamento realmente está acabando. O que eu orientei a ela e eu pude mostrar a ela, assim como eu estou mostrando para você, se serviu para essa aluna, serve para você também. Por isso que eu estou compartilhando isso com vocês nesse momento. Você pode usar essa informação agora para você, nesse momento. O que eu pude dizer para ela? Olhe para todas essas mulheres que compõem o seu sistema, para todas essas mulheres que te compõem e diga para elas, por favor, permita que eu seja feliz no meu casamento, mesmo que vocês não puderam. Essa frase é uma frase mágica, a gente chama de frase libertadora. Essas frases, elas são usadas com o poder da palavra falada para desvincular qualquer situação que esteja vinculando essa mulher a todas essas ancestrais, a todas essas mulheres que ficaram lá no passado. Então, essa situação traz, dessa mulher especificamente, trazia para ela o quê? Que os homens não prestavam. Porque todas as imagens de homens que ela observava tinha essa memória do quê? De um homem que traía, de um homem mulherengo. Então, o que eu quero mostrar a vocês é que se você, nesse momento, se libertar, se liberar, deixar com quem pertence e passar a olhar para o seu marido efetivamente do jeitinho que ele é, como ele é, você vai resgatar o seu casamento de uma maneira tão plena, de uma maneira que você possa viver a felicidade no seu casamento. O segundo exemplo que eu quero trazer para vocês também é de uma aluna do curso do Método Visão Sistêmica, e essa aluna, ela trouxe a mensagem assim, que ela
não está com um casamento feliz, ela está vivendo muitos conflitos dentro de um relacionamento e que a imagem que ela tem é que esse marido que ela está, né, vivendo com ele, que é o pai dos filhos dela, esse homem não presta, que esse homem não serve para ser o marido dela. E por que que ela tem isso dentro dela? É porque ela carrega dentro dela a imagem, né, dos homens que não puderam ficar dentro do sistema, que fizeram coisas que machucavam? O principal dela foi observado é que ela tinha um pai ausente. E a imagem que ela tinha desse pai foi projetada pro marido dela. Então, aquela imagem de um pai ausente, mulherengo, que ficava, né, aquelas coisas que ela sempre julgou no pai dela, tudo aquilo que ela julgou, porque meu pai se separou da minha mãe quando eu era muito criança, porque o meu pai era mulherengo, porque o meu pai não era presente, porque meu pai nunca esteve presente na minha vida, porque meu pai sequer foi no meu casamento. Prestem atenção do tamanho da dor que ela carrega. E o que ela fez com toda essa dor? Ela projetou no marido dela. E eu perguntei para ela: seu marido foi embora de casa? Não, ainda não foi. Prestem atenção que nesse momento ela traz a identificação plena com o pai dela. Ainda não foi. Por quê? Porque na cabeça dela ele vai embora. Dentro dela, no sentimento dela, tudo indica que esse marido também vai embora. Por quê? Porque ele não presta, porque ele não serve. Prestem atenção o quanto que isso é delicado, o quanto que isso é profundo dentro da alma de uma pessoa. Essa imagem que ela tem é de uma criança que não pôde ter acesso ao pai. Então, se a minha mãe não pôde ficar casada com meu pai, se o meu pai foi embora, se o meu pai não prestava, quem que está tão próximo a mim que eu vou projetar todas essas dores em cima? O marido. E aí, por mais que o marido não vá embora, que o marido faça de tudo para essa pessoa, ela não consegue enxergar isso. Geralmente, essa imagem e essa informação de que o homem não presta vem lá de trás das nossas memórias, seja de outras gerações, ou seja, mesmo de memórias pessoais vividas na infância. Não importa. Não importa o que você viveu, o que as mulheres da sua família viveram, o importante é o que você vai viver a partir de agora. O importante é como você vai viver daqui para frente. Você agora pode fazer escolhas. Você não tinha consciência que antes isso tudo influenciava na sua vida. Quanto tempo você ficou fazendo terapia para conseguir, né, chegar até aqui? Foi muito importante isso para você, mas a partir de agora você começa a ter uma clareza maior. Você fala assim: nossa, eu preciso ainda fazer esses cursos, fazer essas práticas. Sim, por quê? Porque você ainda não sabe como lidar com plenitude. Esse aqui é um pequeno impulso para que você siga em frente, para que você realmente resgate o seu casamento, porque o seu casamento do jeito que está é por questão de tempo, de dias, semanas, meses, para ele acabar. Não consegue resistir. O amor de um relacionamento, ele é feito de troca. E essa troca e essa conexão que existe entre um casal não resiste a todas essas questões de projeção que fazemos do nosso sistema para esse relacionamento. Ele não consegue, ele não tem sustentabilidade, porque como ele é feito de troca, se eu estou olhando de uma maneira julgando, criticando, né, recriminando todas essas atitudes do meu marido, o que vai acontecer? Ele não tem força para ficar, ele prefere realmente se afastar. Então, por quê? Porque carrega nele uma dor também muito grande. Você já parou para pensar se fosse o inverso? Se ele carregasse essa memória e projetasse em você,
que as mulheres não prestavam? Então, e eu sei que isso também acontece em muitos casais. Em muitos casais há essa situação de projetar, também o homem projeta que essa mulher não serve, que essa mulher não presta. Mas isso vai ser tema de um outro vídeo. Nesse momento, eu quero trabalhar com você, para você se liberar de tudo isso que você carrega. E você carrega porque você ama toda a sua família, ama toda a sua história, mesmo que você nem tenha consciência. E ainda, né, você pode me dizer assim, Karina, mas se eu me abrir para o meu marido, eu posso ficar muito vulnerável e sair muito mais machucada dessa minha relação. Isso somente vai acontecer se você começar a lutar, a brigar, a enfrentar tudo isso. É como se você levasse a guerra para o seu casamento. Você começa esse enfrentamento. E mesmo quando chega ao final, né, dessa guerra, tá todo mundo destruído. Tá todo mundo realmente machucado. Portanto, não lute. Isso somente vai gerar um desgaste muito grande para você e para o seu casamento. Isso daí, essa situação de impor ao seu marido o jeito que ele deve ser, como ele deve ser, isso é uma imposição. E isso vai desgastando cada vez mais o seu casamento, porque ele precisa ficar de uma forma perfeita, né? É o perfeito, a forma ideal de marido. Para quê? Para que você possa ficar com ele. E ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai conseguir te agradar. Para você ser maior ou melhor, você não precisa diminuir o seu marido. Você não precisa usar essa força destrutiva dentro do seu casamento. Você pode continuar o seu casamento tendo esses sentimentos de amor, porque somente assim você vai conseguir salvar o seu relacionamento. E se você continuar com esses pensamentos destrutivos, com esses sentimentos, né, projetando em cima do seu casamento, inevitavelmente você vai ficar sozinha. E eu não sei o que eu posso fazer nesse momento para te mostrar o quanto que isso vai impactar a sua vida, o quanto que isso vai te, né, destruir. Porque tudo que eu estou falando aqui é para prevenir isso. É para que você não passe mais por isso. E você pode dizer, né? Nossa, mas eu já fiz de tudo. Eu estou insegura, eu tenho medo, eu não sei o que eu faço, né? Como que eu faço para eu me liberar de tudo isso, Karina? Eu não sei, estou confusa, estou com medo. Pare. Respire. Tome consciência de quem é você, de qual é o seu papel no seu casamento. Qual é o papel do seu marido no seu casamento? O primeiro passo, quem vai dar vai ser você. Você vai trabalhar esses sentimentos em você. Se você está confusa, se você não sabe como agir, calma. Calma. Tudo isso que você está vivendo na sua vida é uma grande oportunidade que a vida está te dando para que você possa resgatar um casamento feliz. Porque não é e não foi por acaso que você escolheu esse homem para estar junto. Todos os homens, eles têm qualidades. Todos possuem qualidades preciosas e você está prestes a ver essas qualidades no seu marido. E a hora que você começar a ver todas as qualidades no seu marido, o seu casamento começa a florescer de uma maneira que você nunca imaginou.
Ah, mas você pode dizer: "Ah, Karina, mas eu já sofri muito. Ninguém vai tirar essa convicção de mim de que os homens não prestam". Eu tenho certeza que dói muito em você e você está muito machucada. Mas para você sair desse lugar de extremamente de vulnerabilidade, de machucada, de desprotegida, isso depende muito da sua escolha. Isso depende muito do jeito que você quer fazer de diferente na sua vida. Então, se você passar a olhar para o seu marido, como eu falei, você vai começar a ver o seu relacionamento brotar, por mais que você esteja machucada. E você vai começar a curar essas feridas, curar essas situações que te compõem e que te fizeram sofrer tanto. E sabe qual é a maneira que as pessoas mais acham que estão acertando, que as mulheres falam assim: "Nossa, agora eu sei como que eu vou fazer isso. Agora eu estou fazendo a coisa certa". Ou às vezes nem percebe o que está fazendo. Mas eu vou falar a vocês que a maneira mais complexa, mais equivocada que você pode tomar é quando você busca o culpado para tudo isso. Quando você parar, observar e começar a buscar a solução, não são os culpados que você deve buscar. Todos têm responsabilidade. Qualquer pessoa que vive um relacionamento tem responsabilidade. Você também tem responsabilidade. E se você quer encontrar uma solução, assuma a responsabilidade que é sua. Primeira coisa, assuma a responsabilidade que é sua diante dessa situação toda que você está vivendo. Eu não estou pedindo para você se sentir culpada. Eu estou falando para você assumir a responsabilidade, porque a partir do momento que você assume a responsabilidade, você consegue ter a força suficiente para fazer coisas diferentes. A partir do momento que você deixa de procurar culpados, a partir do momento que você deixa de buscar razão, você encontra a solução. A partir do momento que você toma decisão e muda a sua crença, muda naquilo que você acredita, você vai em busca do quê? De uma organização do seu relacionamento. E quando eu organizo o meu relacionamento, quando eu organizo o meu casamento, ali o amor pode fluir, ali o amor pode florescer. E eu quero compartilhar com vocês que quando vocês observarem que as qualidades do marido de vocês, qual o principal efeito colateral que isso vai gerar no seu relacionamento? Você vai resgatá-lo. Você vai resgatar o seu casamento. Você vai tirá-lo dessa condição de muito sofrimento, de situação, de muitas brigas. Porque um casamento que está vivendo esse momento, inevitavelmente acaba conflitando, acaba tendo muitas brigas, um desgaste muito grande, e você vai observar nos seus filhos o quanto eles vão adoecer. Você vai perceber nos seus filhos o quanto que eles vão ficar desajustados com essas brigas. Então, ao você ver essas qualidades, ao você restabelecer essas qualidades no seu parceiro, ao você tirar dele todas essas projeções de crenças que você carregou por muito tempo, o que vai acontecer é o renascimento, é o resgate desse casamento, para que você possa viver um relacionamento pleno, inteiro. Chega de viver um relacionamento mais ou menos. E sabem como que eu sei disso? Porque eu acompanho muitas mulheres dentro do curso Método Visão Sistêmica e nos meus atendimentos. E o que elas relatam é a mudança de comportamento imediato. Portanto, se você
passar a aplicar essa visão, passar a enxergar. Então, Karina, o que eu preciso fazer? Liste pelo menos 4 qualidades do seu marido. Então, eu consigo ver que a maioria das mulheres que conseguem listar essas qualidades e começam a enxergar cada vez mais qualidades em seus maridos, elas passam a é como se fosse uma limpeza. Elas começam a ver uma transformação no comportamento desse marido que sempre fez as mesmas coisas e ele passa a fazer algo diferente. Então, há um relato, né, de várias mulheres que já experimentaram essa situação de ver em seus maridos, e eu fico muito feliz quando elas me trazem essa informação, de ver em seus maridos essa transformação, de ver em seus parceiros o relacionamento e essa conexão reacendendo, você resgatando mesmo das cinzas, resgatando de onde não havia mais possibilidade de ter um sopro de vida nessa relação, e isso vem com força total. E da mesma maneira que essas mulheres puderam viver e estão vivendo agora um relacionamento de uma maneira mais ampla, inteira, você também pode viver, você pode resgatar o seu casamento e viver esse casamento da maneira feliz, de uma maneira íntegra. É tudo o que eu desejo a você. Eu espero que esse conhecimento dessa aula chegue até o seu coração, chegue até você, fazendo uma verdadeira limpeza e transformação, tirando de você essas crenças limitantes que impediam você de viver um relacionamento saudável, feliz, de viver um relacionamento inteiro, para que você possa ter a força suficiente de resgatar o seu casamento. Tudo de bom para você. Eu te vejo no próximo vídeo e se você quiser deixar alguma sugestão, fique à vontade. Será um prazer gravar um vídeo especialmente para você. Até mais. Tchau, tchau.